Shalom, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. E estou aqui mais uma vez para a gente meditar e orar a respeito da palavra de Deus, que está no livro de Ageu, outro profeta menor, que nos chama a atenção para a reedificação do templo. Ageu quer dizer festa de Javé. O profeta Ageu, ele viveu em Judá, em Jerusalém, no período da escravidão babilônica, mas então os persas venceram os babilônios, e então o rei Ciro, na época rei persa, ordenou que todos os judeus voltassem para Jerusalém e não fossem mais escravizados e voltassem, do exílio na Babilônia. Ou seja, ele libertou todo o povo judeu da escravidão. E nesse período o povo começou a reedificar suas casas, reconstruir suas casas, fazendas, seus palácios, mas não se lembraram ou não deram prioridade a reconstruir a casa de Deus, que é o templo do Senhor. E então Deus usou Ageu para chamar ao povo a reconstruir o templo, porque era mais importante reconstruir a casa do Senhor para que ele habitasse na terra, fosse convidado a habitar na terra e voltasse a prosperar a terra de Jerusalém. Mas quando o povo não fez isso, é como se o povo, o templo está lá, mas não precisa, nós não precisamos de Deus, precisamos só das bênçãos. Porque quando tem o templo significa presença de Deus. O templo era onde se guardava a arca, né? E a arca representava a presença de Deus, o templo, a casa de Deus. Então, quando o povo deixou isso de lado, tirou isso da prioridade, é como se Deus não fosse prioridade, a presença de Deus não era prioridade para aquele povo. Eu vou ler aqui o capítulo 1, esse livro tem só 2 capítulos. Amanhã a gente lê o último. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Recebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito tempo, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Ou seja, o povo entendeu que ele estava priorizando as suas próprias necessidades, em vez de priorizar a Deus e o seu templo. O povo então se arrependeu, o governador Zorobabel se arrependeu, e Josué, o sacerdote, também entendeu a mensagem e convocou o povo ao arrependimento. Olha, nossa terra só será abençoada, nós só seremos, nossas plantações só frutificarão, nossos animais darão filhos somente quando nós nos voltarmos para o Senhor. E não voltarmos somente para reconstruir o templo de forma mecânica, mas sim em adoração, em louvor, em santidade. Porque Deus quer uma adoração perfeita, Ele não quer somente a aparência, as 4 paredes. Ele quer o amor, o zelo. E era preciso que o povo se arrependesse. Não era somente voltar para reconstruir o templo, mas sim que essa reconstrução fosse de dentro para fora, de dentro do povo, para as paredes daquele templo. Viesse um arrependimento, um quebrantamento, um chamamento para Deus, um voltar para Deus, uma reconstrução do templo, do altar do Senhor, dentro deles mesmos, que já não estavam mais adorando ao Senhor, já não estavam mais servindo ao Senhor, já não estavam mais alegres e apaixonados pelo Senhor. Eles faziam por fazer, e Deus não queria só isso. Foi a isso que Ageu foi levantado para chamar a atenção do povo. Voltem-se para Deus. Voltem-se a reconstruir o altar, o templo do Senhor. Voltem-se a adorar ao Senhor e tê-lo como prioridade. Não vão ser seu dinheiro, suas plantações, seus bens, suas casas, que darão salvação e paz. Vocês vão reconstruir. Mas todo o trabalho de vocês tem sido em vão, porque Deus não tem sido prioridade. Vocês plantam e não colhem. Vocês recebem dinheiro e o dinheiro desaparece. O dinheiro acaba. Vocês criam animais, mas eles não se reproduzem. A chuva desce, mas não molha a terra, não alimenta a terra. É disso que Deus vem falando. E aí a gente volta para as nossas vidas, porque tudo que tem na palavra do Senhor a gente tem que contextualizar para o nosso dia. Será que na minha e na sua vida tem faltado algo que a gente investe tanto e não tem progredido, não tem prosperado? Como é que anda então a nossa vida espiritual para que as outras áreas da nossa vida não venham estar prosperando? Se nos falta dinheiro, nos falta tudo, será que Deus tem sido prioridade para que venha nos faltar? Será que temos dizimado e ofertado, que são princípios? Não são obras da lei, são princípios. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que em Gênesis não existia a lei e Deus já cobrava o dízimo e oferta, desde lá da época de Caim e Abel. Porque era adoração, era entrega, dízimo e oferta são princípios, quer dizer entrega, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, principalmente o fôlego de vida, a terra para colher, aos animais para nos alimentarmos também, reproduzir, e bens para nos enriquecermos, vivermos bem nessa terra. Então, será que temos dado prioridade ao Senhor, servido ao Senhor, adorado ao Senhor, buscado na sua palavra, na casa do Senhor, viver em comunhão com os irmãos? Jesus vivia com os seus discípulos e anunciava o reino de Deus. Jesus não se isolava, Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus vivia a obra, ele dizia que a comida dele era fazer a vontade do Senhor, que era quanto mais agregar filhos de Deus, salvar vidas, libertar, curar, transformar, alcançar vidas para o reino dos céus. Será que nós temos feito isso? Será que temos levantado o altar em nome do Senhor em nossas vidas? Será que temos adorado ao Senhor, agido como templos do Senhor? Em 1 Coríntios diz que nós somos templos do Senhor. 1 Coríntios 16 diz assim:
Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Santuário quer dizer templo. Nós é que somos o templo do Senhor. O templo precisa estar edificado, alicerçado na palavra, alicerçado na rocha, construído com bases sólidas, que é a palavra, a unção, a santidade. Por isso, meu amado, minha amada, precisamos edificar nosso altar ou reedificar, chamar a atenção do Senhor para nós. E aí, consequentemente, nós viveremos as bênçãos do Senhor. Consequentemente, viveremos os milagres, a visitação, a comunhão do Senhor. O mais importante é a comunhão do Senhor. E quando Ele nos chamar, irmos para os céus, nos seus braços. Amém? Deus nos abençoe. Oremos em nome de Jesus. Pai amado e soberano Deus, em nome de Jesus agradecemos por Tua palavra. Agradecemos porque ela nos ensina e nos chama a atenção a reedificarmos o templo do Senhor. Nós somos templo, nós somos santos, nós somos Teus. Que nós vivamos uma vida santa, digna do Senhor, não só na aparência, mas em toda a nossa essência, em espírito e verdade, com frutos do Teu Espírito Santo, com o caráter de Cristo, com a fé de Abraão, com o zelo, o amor de Paulo e Pedro e João. Em nome de Jesus, que nós te amemos acima de todas as coisas, acima dos nossos bens, da nossa saúde, das condições financeiras, acima da nossa família, acima das coisas que amamos e gostamos de fazer e sonhamos em ter. Que o nosso amor pelo Senhor esteja acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Perdão pelas falhas e transgressões. Abençoe e visita cada família com a tua graça, com a tua paz, com a tua unção, com o teu milagre, com a tua presença, com o teu cajado, mas também com o teu consolo, com a tua reparação, tua restituição. Em nome de Jesus. Que assim seja e nós te agradecemos. Amém. Meus amados, deixe seu like, seu comentário, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que o canal ganhe relevância no YouTube. Deus abençoe sua vida e muito, muito, muito obrigada por tudo. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.